No vídeo de hoje, planejamento tributário e o seu destino em razão da reforma tributária. Muitas pessoas têm como dúvida se a reforma tributária vai pôr fim ao planejamento tributário que cresceu nos últimos anos em razão das características da estrutura tributária nesse país, das pequenas mudanças que foram ocorrendo até efetivamente a instituição da reforma tributária, que durante 10 anos ela faz essa transição e vai regulamentando então essa nova estrutura. E o planejamento tributário ao longo desses anos, ele não foi só se modernizando, aumentando a sua importância no âmbito da pessoa jurídica, mas também da pessoa física, né? Se tornou normal falar em planejamento tributário com pessoas físicas que têm um patrimônio e se preocupam com a carga tributária. Então, não, a reforma tributária ela não pôs fim ao planejamento tributário, mas alterou significativamente a sua estrutura, o seu objetivo, a sua intenção. Então, como era até esse momento, né, de que efetivamente agora em 2026 começa de forma efetiva a implantação da reforma tributária? Até então, o planejamento tributário, ele era um planejamento aritmético. Em que sentido? A preocupação no planejamento tributário até então era relacionado ao tributo, o quanto vai se pagar. Então, quando se pensava em planejamento tributário, se pensava em quê? Alíquotas, qual município eu vou estabelecer a minha atividade, ou eu vou concentrar meu patrimônio, município, estado, né? Dependendo aí da questão do ISS, ICMS, nas atividades relacionadas a empresas. Então se focava muito nisso, daí a palavra aritmético. A ideia que se tinha era o quê? O que vamos fazer, né? Quanto vamos pagar? Vamos pagar menos. Essa é a ideia. E se girava em torno exatamente disso, né? Aonde eu vou fazer minhas operações, aonde eu vou emitir minha nota fiscal, aonde eu vou estabelecer e investir meu patrimônio, quer seja como pessoa jurídica, quer seja como pessoa física, e a própria estrutura de uma atividade empresarial, né? Ela era muito estruturada, baseada e gerando em torno do tributo em si, dos impostos federais, estaduais e municipais, contribuições, enfim, todos os tributos. O que acontece com a implantação da reforma tributária? O planejamento tributário ele passa a ser estrutural, seguindo realmente uma tendência que já vinha acontecendo nos tribunais, na jurisprudência administrativa, que é relacionado à natureza de uma atividade, a natureza de uma operação, o porquê e para que aquela operação estaria sendo realizada. Então daí a ideia de estrutural. Então, por exemplo, uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica hoje, a partir de agora, quer dizer, já vinha, né? Mas a partir de agora de forma efetiva mesmo, com a implantação do IBS, do CBS e tudo que vem pela frente. O que ela tem que pensar hoje? Bom, primeiro, como que o contrato está estruturado, como que os contratos estão sendo realizados, o que de forma expressa tem-se naquele contrato relacionado ao que se está contratando, ao objeto daquele contrato e relacionado também à atividade daquela pessoa jurídica ou daquelas pessoas jurídicas relacionadas ao contrato. Depois, preço, a precificação, ela também tem que ser pensada nessa forma nova que está sendo implantada, estruturando a precificação da atividade, levando em conta, né, essa nova sistemática tributária. E terceiro, que eu acho que é o mais importante no caso da pessoa jurídica, é a questão da cadeia produtiva, né? De como ela vai ser organizada, não simplesmente do vou pagar menos tributo, que era a lógica que se tinha até então.
Ah, bota no município tal, coloca no estado tal. Não, porque até não tem mais isso, né? Não tem mais essa guerra fiscal. Quer dizer, não terá, né, mais essa guerra fiscal que era mantida até então, né? Porque como é um processo lento de estruturação, né? Em tese já se tem que colocar o IBS e o CBS nas notas fiscais, mas existe um prazo de adaptação, não é assim correndo. Então vamos colocar, né, uma coisa futura. Hoje, isso vale também para a pessoa física nas devidas proporções, né? O que é esse estrutural? Primeiro, essa operação jurídica, esse contrato, né? Esse negócio que está sendo pactuado, como que ele está juridicamente estruturado? Não é simplesmente fazer um contrato. Eu já tenho que analisar a realidade desse contrato com base na nova sistemática tributária. Não envolve somente classificar uma mercadoria, determinar o objeto. Não, porque não é só isso. Eu não posso olhar somente a natureza jurídica daquela operação e a estrutura jurídica daquela operação. Eu também tenho que observar qual é a natureza econômica que predomina naquela operação, naquele contrato, naquele negócio. E aí ela tem que ser o mais real possível, o mais coerente possível, certo? Porque hoje, quando a gente fala de estrutura, nós estamos falando de uma lógica, de algo que não é simplesmente só pagar menos tributo. Então, essa natureza econômica, né, que tem que predominar naquela operação, ela está vinculada a dois fatores. Aquilo que eu venho falando em vários vídeos, que já era um critério utilizado pelas fazendas, que é o propósito negocial. Tem que estar muito claro o propósito negocial. Existe uma razão para fazer aquela atividade, para fazer aquela contratação, para fazer aquela operação, ou ela é vazia? Ela é somente para pagar menos tributo. Se ela é vazia, já não estava dando certo, agora muito menos. E outra coisa, não é só o propósito negocial, mas esse propósito negocial, ele tem que vir com coerência econômica. E eu repito, isso vale para pessoas físicas também, né? Essas pessoas físicas que ficam aí, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, ou porque procuram uma pessoa especialista ou não, ou porque assiste nas mídias sociais, né? Não é bem assim. Você tem que legitimar essa operação, esse contrato e esse negócio. A coerência econômica é o que legitima principalmente o que está se contratando, o que se está negociando, a operação que está sendo feita. Quer seja com uma pessoa física, quer seja com uma pessoa jurídica. Essa coerência econômica, ela tem a ver desde com o objeto, a sua destinação. Ela é estranha àquelas pessoas? Ela é estranha àquela atividade? Ou ela está dentro, é aquilo que naturalmente se faz, tá certo? Por quê? Porque a coerência econômica legitima esse propósito negocial. Ambos legitimam e dão validade àquela operação conforme a sua natureza jurídica e econômica. Operação, negócio, contrato. Por isso que a gente fala que o planejamento tributário hoje, ele é estrutural e não mais simplesmente aritmético. Já vinha acontecendo isso, mas era um processo lento, acontecendo no âmbito administrativo. Então hoje, juridicamente falando, no âmbito judicial, essa discussão ela vai passar a ser não somente litigiosa no âmbito administrativo, mas judicial também. O foco das ações judiciais de natureza tributária, elas vão passar a debater esses requisitos de um planejamento tributário
estrutural. E não somente fiz para pagar menos ou não fiz para pagar menos. Então, aqueles conceitos que eu tenho em outros vídeos aqui do canal, de elisão, evasão e elusão fiscal, não é somente o propósito negocial, mas também essa coerência econômica. Vai se avaliar ali o que, né? Se realmente o que está sendo feito faz sentido dentro daquela realidade, é esperado dentro daquela realidade, é natural dentro daquela realidade das partes. Então, o foco hoje desses novos processos administrativos e judiciais eles vão envolver o quê? Não é só, é serviço, é mercadoria, é patrimônio, é isso e aquilo. Não, tem que olhar o todo. Se esse todo der direito a um crédito tributário, ok. Se não der, paciência, porque até essa questão do crédito tributário, ela é reduzida a partir do momento que não tem mais tanto ICMS e ISS, até efetivamente acabar. Típico, principalmente de ICMS, né? Ter créditos tributários a serem resgatados. Em termos práticos, que exemplo eu poderia dar para vocês? Quando nós falávamos de um planejamento tributário aritmético no âmbito da pessoa jurídica, era comum o quê? Você descentralizar a atividade, criar vários CNPJs, várias empresas, uma faz A, B, C, D, X, Y, Z. Então você quebrava a atividade em várias pessoas jurídicas para tentar diluir essa tributação. Isso já vinha sofrendo, né, uma leitura diferenciada, principalmente da Fazenda, né, da União, da Receita Federal, exatamente por conta dessa ideia. Mas qual o propósito disso? Qual a finalidade disso? É só reduzir tributo, querido? Essa conversa acaba aqui. Hoje, esse bando de CNPJ não vai levar a nada. Por quê? Porque o foco vai ser justamente utilizar o quê? Tá, para que você fez isso? Qual foi o propósito negocial de criar 10 pessoas jurídicas para sua atividade? Ok, qual a coerência disso aí? Para que isso aí? Qual, dentro da sua atividade empresarial, para que é isso aí? É só para reduzir tributo? Então a nossa conversa acaba aqui, né? Vamos tratar como se fosse uma coisa só. Então eu posso dizer que é uma consolidação para onde já estava caminhando o planejamento tributário, né? Mas uma consolidação mesmo, agora de forma efetiva. Então, os profissionais que trabalham com isso já têm que olhar de outra forma as estratégias, a forma como o planejamento tributário ele é conduzido. Não esquecendo que, paralelo a isso, né, nós temos também compliance tributário, as fazendas já passaram a instituir esse procedimento para trazer o contribuinte para perto e ambos chegarem em denominador comum com relação à carga tributária incidente. E aí eu repito, isso vale para a pessoa física também. Aquela pessoa física que tem patrimônio, quer seja móvel, imóvel, né, direitos, bens, enfim, o que seja, e ela quer decidir o que ela vai fazer com isso, como melhor ela vai organizar isso, né? Então tem que pensar, né? Eu não vou dar um exemplo específico para a pessoa física aqui, quero me abster, mas a gente não precisa pensar muito para chegar no eterno debate quando se fala em planejamento tributário de bens de uma pessoa física. Espero que aí, nessa conversa, já se dê aí uma ideia para vocês do nosso caminhar, da nossa nova realidade tributária. Até o próximo vídeo.